História de fantasma de Singapura. Oi. Já que algumas pessoas me enviaram mensagens pedindo mais histórias de Singapura. Aqui está. De 2010 a 2014, morei neste apartamento na rua Jurong West 42. Não vou citar o nome do quarteirão, mas ele fica perto de um supermercado. Ao longo desses 4 anos, sempre me senti desconfortável morando lá. Os apartamentos eram bastante antigos. Eu morava no 6º andar e chegar em casa era complicado. Naquela época, os elevadores do meu apartamento só paravam nos níveis 4 e 7. Assim, para chegar em casa, eu tinha que percorrer um longo corredor e descer um nível para chegar em casa. À noite, eu poderia dizer que pelo menos 80% das vezes havia luzes defeituosas ao longo do corredor no nível 7. Andar pelo corredor nunca foi bom. Você conhece aqueles tipos de calafrios que você sente? Sempre senti frio e meus cabelos ficam em pé cada vez que ando pelo corredor. Essa é a razão pela qual corro pelo corredor a maior parte do tempo. Principalmente à noite, sempre sinto que alguém está me seguindo por trás o tempo todo. Agora, aí vem as assombrações que minha família e eu enfrentamos. Enfrentei 2 incidentes naquele antigo apartamento. Um incidente aconteceu quando voltei da escola e estava sozinho em casa. Eu estava me preparando para meu exame nacional naquela época e sozinho em casa por volta das 16 horas. Quando eu estava revisando, o fone de ouvido que pendurei em um dos ganchos da parede começou a se desenrolar sozinho em uma velocidade muito alta antes de cair no chão. Sem fazer perguntas, corri direto para a casa dos meus avós. O segundo incidente aconteceu quando eu estava comendo na cozinha com minha explicadora. Estávamos comendo e ela me perguntou se eu me sentia estranho em relação à casa. Isso foi por volta das 19 horas. Quando ela fez essa pergunta, o micro-ondas imediatamente se abriu sozinho. Esqueci o que aconteceu a seguir, mas mudamos 2 a 3 meses após esses incidentes. Depois que mudamos, meu pai disse que não sentiu nada na casa antiga, mas minha mãe nos contou suas histórias. Ao longo dos anos, ela frequentemente vê uma mão acenando para ela da janela da cozinha, como se fosse apenas um braço acenando. Morávamos no 6º andar, então não havia como alguém acenar para minha mãe. Ela também reclamou da sensação de estar sendo seguida no nível 7. Quando contamos isso à nossa avó, ela nos disse que sabia alguma coisa sobre o apartamento, mas não queria nos contar para que não tivéssemos medo de morar lá. Ela disse que quando saía do elevador no nível 7, ela sempre via uma figura escura esperando na esquina e essa figura escura sempre seguia qualquer um de volta para sua casa. Às vezes, essa figura seguia todo o caminho para dentro de casa, e às vezes simplesmente seguirá de volta até a porta e nos deixará em paz. Estou apenas grato por não ter visto nada lá, exceto pelo pequeno acontecimento, mas com certeza não gostaria de voltar para aquela casa. Na verdade, meu amigo tem um blog que compartilha histórias de fantasmas de Singapura e como não tenho permissão para promover aqui, você pode conferir meu perfil e me deixar uma mensagem se estiver interessado em saber mais. Alguém pode me ajudar a entender melhor meu dom? Olá! Tenho 16 anos e nos últimos 2 anos tive algumas experiências malucas vendo espíritos, fazendo-os falar comigo e até sendo tocado. Fui acordado com um tapa e meu aplicativo da Bíblia no meu telefone tocou exatamente ao mesmo tempo. Volume máximo, embora meu telefone estivesse no modo silencioso. Vi entidades em meus corredores, coisas que não consigo ver caminhando em minha direção, coisas sentadas em minha cama, e acredito plenamente que o quarto azul da minha casa é assombrado por seu antigo dono. É muito difícil para mim respirar no espaço e meu peito fica muito pesado. Coincidentemente, o dono da casa morreu de ataque cardíaco. Quando eu estava na 6ª série, acordei por volta das 5h30 da manhã e vi pés flutuando no teto. Segundos depois, alguém sussurrou em meus ouvidos para entrar debaixo das cobertas e eu escutei. Tenha em mente que na próxima parte as pessoas me disseram que eu tive paralisia do sono, mas já estava me mudando. Eu tinha me sentado. Quando cheguei debaixo da coberta, fiquei imóvel e congelei no lugar, como se alguém estivesse me segurando. Senti a presença de uma mulher mais velha caminhando ao lado da minha cama e ela começou a gritar comigo em uma língua que eu não conseguia entender. No momento em que me concentrei e tentei ouvir, ela já havia ido embora. Minha mãe tem uma amiga próxima que é médium há algum tempo e ela me disse que eu tinha sentidos aguçados para essas coisas. Ela também disse que algo em minha casa estava me protegendo de algo mais sombrio.
Já ouvi coisas diferentes, de pessoas diferentes, mas ainda não tenho certeza do que tudo isso significa para mim. Algumas pessoas dizem que sou louco, algumas pessoas dizem que estou vendo coisas que outras não conseguem. O que torna alguém um louco e em que momento alguém pode me rotular como tal? A ex-namorada do meu avô não era humana. Olá! Esta é a primeira vez que escrevo aqui. E eu queria compartilhar uma história que me arrepiou até os ossos, com permissão do meu avô, é claro. Sou um pouco cético em relação a essa história, mas quanto mais penso nela, mais horrível ela fica. Então, para algumas informações básicas. Sou meio filipino e meio americano. Todo verão meus pais e eu visitávamos as Filipinas e geralmente ficávamos na casa dos meus avós. Há uma semana, meu avô, por parte de mãe, me contou uma história verídica de sua juventude. Pela maneira como ele disse isso, percebi que ele ainda estava abalado e assustado com o que aconteceu. Então aqui está a história. Em 1970, quando meu avô tinha 18 anos, ele estava namorando uma garota que era um ano mais nova que ele há mais de um ano. Vamos chamar essa garota de S. S era linda, doce, gentil e agradável aos olhos, segundo ele. Quando o verão começou, S o convidou para ir à casa de seus pais na província. S estava atualmente com a tia enquanto ela estudava na cidade do meu avô. Meu avô ficou cético no início, porque a área onde S morava era bastante rural e levaria 5 horas para chegar de ônibus. Mas o vovô estava apaixonado por S, então ele disse: por que não? Então, com permissão de seus pais. Ele fez as malas e ele e S estavam a caminho. Quando chegaram à cidade natal dela, ele percebeu que muitas pessoas estavam olhando para eles. Era uma cidade pequena, então a população não era tão grande. S mostrou-lhe o local, onde ficavam as lojas, os lanchonetes, etc. Mas o vovô notava as pessoas olhando para eles, e uma vez ele ouviu um casal sussurrar: Aswan. Se você está se perguntando, o que diabos é um Aswan? No folclore filipino, um Aswan é um monstro malévolo, que muda de forma e come carne. Pelo que aprendi, durante o dia eles parecem e agem como pessoas normais, porém à noite eles revelam seu verdadeiro eu. Voltando à história, S e o vovô chegam na casa de S. Era uma grande casa de madeira de 3 andares. O avô então conheceu os pais de S, eles o cumprimentaram calorosamente e o convidaram para entrar, e trocaram conversas durante o jantar. Vovô disse que eles pareciam 2 pessoas normais e legais. Na primeira noite, ele dormia no quarto de S, no 2º andar. Vovô acordou ouvindo um barulho estranho. A primeira coisa que notou foi que S havia sumido. Ele presumiu que ela devia ter ido ao banheiro, então ele se deitou novamente. Mas o som estranho continuou. Vinha do andar de cima dele. Ele disse que parecia um gato arranhando as garras no chão de madeira, acompanhado pelo que parecia ser uma pessoa resmungando. Ele tentou ignorar, mas começou a ficar mais alto, até que ele pôde ouvir vários ruídos de garras vindo de cima, como vários gatos arranhando o chão de madeira e também resmungando. S ainda não voltou neste momento, o que o deixou preocupado. Foi quando ele ouviu batidas fortes lá em cima, como se uma pessoa estivesse pulando. O vovô está realmente estranho neste momento, então cobre os ouvidos com o travesseiro. No dia seguinte, ele disse a S que os gatos deles faziam muito barulho e que ele não conseguia dormir. S apenas olhou para ele confuso e disse: E não temos gatos. Isso é estranho, eu poderia jurar que ouvi gatos ontem à noite. Ele disse. Na segunda noite, ele foi acordado novamente pelos mesmos sons. Ele diz que naquele momento ele estava pensando: que porra é essa? Então ele ouve grunhidos altos vindos de cima, como um animal com dor. Ele tenta voltar a dormir, mas então se assusta com o que parece ser um rugido. Isso continua por mais um dia, até a 4ª noite. Vovô decidiu que já estava farto, ele iria se tornar homem, marchar escada acima e ver o que diabos estava acontecendo. Então, era por volta de 1 da manhã, segundo ele. Ele disse que era estranho, porque não ouviu mais nenhum som estranho, mas decidiu subir mesmo assim. Ele andou na ponta dos pés e alcançou as escadas que levavam ao 3º andar. Ao chegar ao 3º andar, ele percebe algo estranho. As luzes não funcionavam, embora estivessem funcionando bem antes de ele ir para a cama. A única fonte de luz era a luz da lua que iluminava o interior. Ele se dirige para a sala que ficava acima dele no 2º andar, de onde vinham os sons, e o que viu fez os cabelos de sua nuca se arrepiarem. O chão estava cheio de marcas de garras,
as janelas estavam abertas e havia manchas de sangue no chão. Não havia sinais de S ou de seus pais em lugar nenhum. Assustado, ele desceu de volta ao segundo andar. Mas então, seu nariz sentiu o cheiro de algo que ele não havia notado antes, vinha da cozinha. Curioso, foi dar uma olhada, mas estava tão escuro que mal conseguia distinguir alguma coisa. Enquanto caminhava, sua mão tocou algo que parecia um grande pote de metal. Ele abriu a tampa, um grande número de moscas escapou, e seu nariz foi assaltado por um cheiro extremamente horrível e pútrido, que ele disse quase o fez vomitar. Estava tão escuro que ele não conseguia ver o que havia dentro da panela, então imediatamente bateu a tampa e correu de volta para o quarto, forçando-se a dormir. No dia seguinte, durante o almoço, a mãe de S serviu de nugo a sangue animal cozido e misturado com ervas e temperos. Mas meu avô pediu licença e mentiu que estava doente, não queria saber o que tinha na comida. A mãe de S tentou convencê-lo a comer, dizendo que ele recuperaria as energias. É aí que o vovô aproveita para descobrir a verdade. Veja, no folclore, identificar se uma pessoa é ou não um asno é bastante simples. Observe os olhos deles, se o seu reflexo estiver de cabeça para baixo, então eles são um asva. Vovô olhou para os olhos da mãe de S e recuou horrorizado. Seu reflexo estava de cabeça para baixo. É aí que a expressão da mãe muda completamente. Ela passou de preocupada a irritada e estava olhando fixamente para o vovô, uma expressão que basicamente diz, segundo ele, você não deveria ter feito isso. Naquela noite, o vovô não perde tempo e imediatamente faz as malas e vai para casa. Mentir que houve uma emergência familiar, para que ele fosse embora. Ele finalmente volta para casa e passa muito tempo dentro de casa com medo total. No mês seguinte, ele termina com S. Ela olhou para ele com tristeza e disse que entendia. Que foi uma escolha sábia para ele, mas foi uma pena. Vovô terminou a história. Diz que foi mesmo uma pena enorme, porque queria muito casar com S. O que vocês acham? Quais são seus pensamentos e opiniões sobre esta história? Detalhe, e então pedi ao vovô mais informações e detalhes sobre a história. Ele disse que tem dificuldade em lembrar algumas coisas, mas consegue se lembrar. Após a primeira noite, ele perguntou a S onde ela foi porque ele acordou e não conseguiu encontrá-la. S disse que estava no banheiro por causa de uma irritação no estômago. Então ele perguntou sobre os barulhos estranhos da noite anterior e se ela os ouviu. Ele disse que ela ficou em silêncio por um momento, antes de responder casualmente que às vezes um grupo de gatos subia no telhado. Que desculpa estranha.